Queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, cujo tema é o renascimento e os seus aspectos práticos. Para falar sobre isso, nós gostaríamos de focalizar nossa atenção sobre o processo de transformação do ser humano que é proposto pela Escola Espiritual. Esse processo, o processo proposto pela Rosa Cruz Áurea, é um processo realizado em 3 grandes espirais, ou em 3 grandes fases. Os Rosacruzes clássicos, os Rosacruzes da Renascença, se referiam a esse processo como a manifestação de 3 rosas no ser humano. A rosa branca, a rosa rubra e a rosa áurea. Na linguagem dos Rosacruzes modernos, nós podemos compreender esses 3 processos como, primeiro, o renascimento da consciência. Segundo, a união da consciência com a força universal do espírito. E terceiro, a transformação de toda a estrutura de vida do ser humano a partir da força dessa consciência unida ao espírito. E é sobre os aspectos práticos dessas 3 fases que nós gostaríamos de falar um pouco agora com todos vocês. A primeira fase, a fase da rosa branca, a fase do renascimento da consciência do ser humano, ou simbolicamente falando, a fase do renascimento da alma. É a fase onde um ser humano que chegou ao limite do seu eu, ao limite da sua vida egocêntrica, e tendo buscado de todas as formas e em todos os caminhos uma possibilidade de realização emocional, mental ou mesmo real, material, sempre se deparou com um único obstáculo. Não os problemas exteriores, os conflitos exteriores. Ele se deparou e reconheceu que o único obstáculo intransponível para essa verdadeira realização de um propósito superior da sua existência era ele mesmo. Era o seu próprio eu. Esse ser humano, esse habitante da fronteira, procurou até o limite das suas possibilidades. E chegou, como dissemos há pouco, à conclusão de que ele mesmo é o limite da sua consciência, o limite da sua manifestação de vida. Esse ser humano, no santuário do coração, porque o ensinamento universal fala que o nosso coração não é apenas esse órgão maravilhoso, mas ele é um santuário, ou seja, ele é um vórtex energético, ponto onde todas as forças da nossa consciência se encontram e do qual todas as forças da nossa consciência partem. Então, é a esse coração, esse núcleo energético desse ser humano, onde pode surgir uma possibilidade diferente. Não mais uma possibilidade relacionada à manifestação da sua consciência eu, mas um princípio que se encontra como que por detrás, que se manifesta a partir do vazio do seu coração. Atrás de nós existe um monumento muito bonito, que possui muitos significados, mas um desses significados é esse círculo vazio no centro, a partir do qual esse algo novo pode se manifestar. Quando o ser humano se esvazia do seu egocentrismo, não porque alguém lhe recomendou que fizesse assim, mas porque ele mesmo chegou ao limite desse egocentrismo e descobriu que a sua própria bondade era relativa. Os seus valores superiores, na verdade, sempre continham uma semente de tentativa de ganho para o seu próprio eu. Quando esse ser humano chega nesse ponto, desse vazio, é no núcleo esvaziado do seu coração, que surge a voz do silêncio, que surge a voz da centelha do Espírito,
uma voz que se manifesta não como uma voz sobrenatural que vem de algum lugar inexplicável ou de algum ser fora de nós. Muito pelo contrário. Essa, entre aspas, voz, esse som do silêncio, é uma inquietude que faz com que o ser humano comece a buscar além de si mesmo, além do seu próprio eu. Buscar um sentido para o qual o seu eu possa se tornar um servidor. O verdadeiro propósito da sua existência. Quando esse ser humano busca esse sentido superior, que vai muito além do eu, é sinal de que ele se tornou um buscador desse sentido superior. Ele se tornou um buscador da verdade. Ele se tornou um buscador de si mesmo. E esse buscador da verdade, esse buscador de si mesmo, ele passa a ter esse impulso latente, esse impulso como se fosse uma brasa acesa no seu coração o tempo inteiro. Esse impulso, essa brasa acesa no seu coração, faz com que a bússola do seu eu, ou seja, o campo eletromagnético do seu coração, que até então funcionava apenas por aquilo que a sua consciência eu atraía e aquilo que a sua consciência eu irradiava, ou seja, seguia a lógica do positivo e negativo do eu. Então, esse impulso, essa centelha, essa voz, faz com que a bússola do seu coração passe a funcionar de uma maneira completamente diferente. É como se essa bússola perdesse o norte. Como se o sentido de tudo aquilo que era concedido pelos interesses do eu, né? Aquilo que eu busco e daquilo que eu quero me afastar, como se fosse o ponteiro de uma bússola, né? Essa lógica é completamente revertida. É como se o norte dessa bússola não tivesse mais fora dela, apontando para algo que eu busco e fugindo daquilo que eu quero me afastar. É como se esse norte estivesse procurando o seu centro. E o ser humano vai buscar esse norte fora de si. Ele vai bater em muitas portas, ele vai abrir muitas possibilidades, mas ele vai também descobrir que ele está sempre carregando o limite do seu próprio eu junto. É para esse ser humano que chegou nesse limite, se desencantou do eu, foi tocado por essa centelha do Espírito em si mesmo, foi tocado pela voz do silêncio, pela voz da eternidade no âmago do seu coração. É para esse ser humano que o caminho de uma escola espiritual se destina. Ou seja, onde cessam todos os caminhos do eu, começa o caminho daquilo que vai além do eu. Esse caminho, que começa por esse toque, por essa brasa acesa no coração, e que muda completamente o campo eletromagnético do coração energético, do coração etérico, é esse caminho que agora precisa começar a se desdobrar, precisa começar a se manifestar. E é nesse ponto que uma escola espiritual começa. E é nesse ponto que uma escola espiritual tem condições, de fato, de ajudar os seus alunos. Porque a força da transformação já se encontra desperta neles. Não é que essa força precisa, ou deva, ou mesmo possa ser despertada por qualquer exercício, por qualquer prática, por qualquer magia. Tudo isso é fora de questão, porque essas coisas se encontram ainda plenamente no domínio do eu. E dentro do domínio do eu, como nós vimos até agora, não existe saída. É como ficar dando volta dentro de um labirinto, perdido, subindo, descendo, indo para a direita, para a esquerda, tanto faz. Na verdade, esse ser humano, enquanto ele tentar achar essas saídas dentro do labirinto do eu, não haverá saídas. Esse processo do renascimento de uma nova consciência, que é a primeira fase,
A fase, simbolicamente falando, dessa rosa branca do renascimento da alma começa nessa centelha. Começa nesse coração esvaziado. Nesse coração que percebeu a presença em si mesmo do núcleo de todo o universo. É a partir desse toque, dessa força constante, dessa inquietude fundamental, que se desdobra como que um arco de energia, de uma nova força, em direção ao segundo centro da consciência. Partindo do coração, como se fosse uma rosa desabrochando, pétala por pétala. Esse vórtice de energia dessa rosa do coração, dessa Kundalini do coração, começa a se dirigir para o segundo santuário da consciência que se encontra na cabeça. Do ponto de vista do ensinamento universal, amigos, a cabeça não é meramente a sede da nossa consciência, com o cérebro, o sistema nervoso, os órgãos do sentido, muitos deles ali e assim por diante. Claro, tudo isso se encontra na cabeça e, obviamente, é de uma importância fundamental. Mas, além disso, a cabeça representa a sede do campo eletromagnético, do campo magnético da percepção do ser humano, da percepção de si. Ele é o centro da percepção. Se o coração é o centro da identidade, a cabeça é o centro da percepção. E é quando a força dessa rosa do coração se desdobra e se eleva e toca o santuário da cabeça. É como se no santuário da cabeça se produzisse a luz de um relâmpago. Ou seja, uma compreensão instantânea, um verdadeiro insight. Essa compreensão instantânea, esse insight, faz com que diversos centros cerebrais que até então estavam inativos se tornem ativos. Esses centros cerebrais, eles se conectam ou eles se ligam a dois principais aspectos que devem se transformar na primeira capacidade dessa nova consciência, como se fosse um sexto sentido, não do ponto de vista de perceber coisas invisíveis ou os campos energéticos ao nosso redor, não. Isso ainda é a percepção do eu. Nós estamos nos referindo a outra coisa. Na verdade, o que deve se manifestar no santuário da cabeça, através do despertar desses centros cerebrais que se encontravam inativos e que não podem ser despertados através de exercícios ou práticas da consciência eu, mas somente através da força da centelha do espírito no coração humano. Quando isso acontece, é como se uma memória ancestral, uma memória original de si mesmo, ou seja, a percepção de si mesmo fora do tempo, uma memória de antes do tempo, uma pré-memória, ela se manifestasse. E nos insights dessa lembrança de si mesmo, fora do tempo, em outras palavras, nos insights do ser eterno, que lateja como se fosse uma brasa no nosso coração. No centro da nossa percepção, nós começamos a perceber como nós funcionamos interiormente. O quanto nós somos, na verdade, prisioneiros de todos os nossos pensamentos, prisioneiros dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas reações automáticas e assim por diante. Essa percepção, a percepção da prisão interior, dentro da qual nós nos encontramos. Mais forte até do que isso, de uma prisão que é feita por nós mesmos, por tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e realizamos, ou desejamos, ou reagimos. E não só tudo isso, mas principalmente o nosso apego e a nossa ilusão de que nós somos isso. Então, é a percepção dessa prisão
que gradativamente vai libertando o ser humano da própria prisão. Porque como é que nós vamos sair de uma prisão se nós não conseguimos ou enxergar, ou tocar, ou mesmo perceber as muralhas dessa prisão? Como que nós podemos sair de uma prisão invisível? É vendo a prisão. E onde se encontra a prisão? Fora? Não. Dentro. A prisão se encontra no mundo interior do ser humano. E é a força dessa centelha do Espírito que começa a desabrochar como se fosse uma rosa. E o perfume dessa rosa que desabrocha, né, se eleva até o santuário da cabeça. Isso começa a gerar na nossa própria percepção esse espaço de distanciamento, esse espaço de percepção de si mesmo, esse espaço que permite com que os pensamentos, os desejos, os sentimentos, as reações comecem, pouco a pouco, a ficar visíveis. E na hora em que eles se tornam visíveis, a prisão interna começa a ficar visível também. E quando a prisão fica visível, então é possível começar a sair da prisão. E como é que se sai dessa prisão? Nós precisamos mudar exteriormente de vida, nós precisamos nos isolar, a gente precisa ir para um mosteiro no alto de uma montanha. Não. O que precisa acontecer é que o funcionamento do nosso ser comece a se transformar. E a atividade dessa centelha do Espírito no nosso coração produz nas estruturas do coração uma resposta orgânica diferente. Ela faz com que uma das principais glândulas do nosso corpo, que é a glândula timo, que até uma determinada fase da nossa vida responde pelo crescimento e depois por respostas imunológicas e assim por diante, ela gera uma resposta diferente. E essa resposta diferente também atinge, pela pequena circulação que liga o coração à cabeça, uma resposta diferente no cérebro. Então, esse impulso energético e todo o respaldo da resposta do nosso corpo, a resposta orgânica do nosso corpo, é que começa a se desenvolver essa nova capacidade de percepção de si mesmo, o autoconhecimento. A pré-memória e o autoconhecimento. A primeira nova faculdade da nova consciência que começa a despontar no ser humano e que permite, de fato, que ele faça com que a sua cabeça e o seu coração agora unidos, não mais separados um do outro, com a cabeça num canto e o coração no outro, pensando em algo e sentindo algo completamente diferente, mas eles começam finalmente a se unir, começam a gerar uma unidade entre o centro da identidade e o centro da percepção da consciência do ser humano. E é a unidade de cabeça e coração que permite que a consciência se una a essa centelha gradativamente, que ela perceba cada vez mais a sua atividade no seu próprio ser. E percebendo a sua atividade, que é uma inquietude fundamental, que é um desmascaramento interno sobre todos os mecanismos do egoísmo em si, é com essa nova capacidade interna que a consciência começa a se mobilizar para um processo ainda maior de transformação. Esse processo maior de transformação, que parte da centelha no coração, que transformou a percepção na cabeça e permitiu não só a purificação do coração, mas a unidade da cabeça e do coração, é que ela permite o quê? A transformação das nossas reações. A unidade da cabeça e do coração, que começou com a manifestação da força da centelha do Espírito, mudou a maneira do coração funcionar. Esse impulso transformou o funcionamento do santuário da cabeça, inicialmente, como se fosse a força de um relâmpago, trazendo a memória original de si mesmo, a pré-memória. E com isso, desdobrando um espaço interior de percepção
do seu aprisionamento interno, ou seja, uma capacidade de autoconhecimento, é essa possibilidade que permite o desdobramento seguinte da transformação do ser humano. O desdobramento que vai permitir que ele comece a mergulhar nas suas reações mais profundas, nos seus automatismos de comportamento, que não se encontram somente atrelados ao funcionamento do seu coração e da sua cabeça, mas estão diretamente ligados a todos os impulsos que partem do inconsciente, do seu grande cérebro biológico, que é também chamado de o santuário da vida, que é a região da pelve ou a região da bacia. Todos esses órgãos são órgãos muito antigos na nossa Constituição. E eles representam o quê? Eles representam os primeiros desdobramentos da vida. Eles representam toda essa inteligência extremamente antiga, de milhões e milhões de anos de evolução da vida. E que nesse processo evolutivo foram plasmando como mecanismos repetitivos todas as nossas reações. Falando esotericamente agora, nesse centro também se encontram os pontos de conexão com todo o karma acumulado das encarnações anteriores do ser eterno que nós habitamos, que é o microcosmo. Então, é somente com base na força da centelha do Espírito no coração, que toca o coração, abre o coração, transforma a cabeça e une os dois, é que a percepção dessas reações mais profundas pode de fato começar a acontecer. E não somente a percepção, amigos, mas principalmente a transformação. Não uma transformação forçada, isso é muito importante de dizer, porque senão cairíamos de novo lá atrás, em todas as tentativas de melhorar o eu, treinar o eu, desenvolver o eu e assim por diante. Mas, como já vimos, isso não nos levaria a nada além de mais um giro pelo labirinto do eu. Então não é por aí que a transformação das nossas ações deve ocorrer. O que deve ocorrer conosco é primeiro uma mudança interna, ou seja, da nossa predisposição interna, da nossa atitude interna diante da vida. E isso ocorre através do primeiro mergulho dessa força unificada, da centelha do Espírito no coração e dessa nova capacidade de percepção, o autoconhecimento. Que, ligados os dois, conectados com esse princípio universal, passam então a mergulhar nas profundezas do inconsciente, nas profundezas do santuário da vida. Como se nós estivéssemos descendo dentro de um poço muito profundo e escuro, com uma lanterna poderosa. Uma lanterna e um espelho. Ou como diziam antigamente, na linguagem simbólica do passado, com a luz de um farol. Um farol que reflete, né, a luz de um fogo que arde no centro e ilumina as profundezas do mar ao seu redor. É com base nisso que a nossa consciência consegue começar a mergulhar e desvendar toda a sua herança do passado, seja ela a herança sanguínea de toda a vida manifestada, seja a herança kármica de todas as existências anteriores do seu microcosmo. Então, esse primeiro arco do coração e da cabeça e do coração, pode então se desdobrar em um segundo arco. Um arco que lança a sonda do autoconhecimento e da ligação com a centelha do Espírito dentro das nossas reações profundas, inconscientes, iluminando tudo isso, gradativamente, experiência por experiência, reação por reação. E quando nós chegamos na profundidade do nosso ser, e através desse autoconhecimento aplicado na vida, mediante essa ligação com a centelha do Espírito em nós,
Então, a nossa predisposição interna começa a se transformar. Nós começamos a nos libertar das situações que nos prendem exteriormente, não porque nós as abandonemos, mas porque, na verdade, interiormente, o funcionamento magnético do nosso ser começa a se transformar. É assim que nós transformamos o mundo. Não forçando uma transformação fora, não impondo uma visão ideal como uma visão pessoal de felicidade sobre os outros, porque isso acaba se transformando num sofrimento atroz para nós mesmos e para os outros. Não é assim. Na verdade, o que ocorre é uma mudança do funcionamento do nosso ser, como se fosse um ímã que deixa de atrair determinadas coisas, porque está imantado, está funcionando a partir de uma outra força magnética em si mesmo, como aquela bússola do coração. E agora que começa a transformar todo o campo dessa bússola na cabeça e na vida. Quando isso ocorre, e nós estamos interiormente livres, então o arco da predisposição interna se fecha com o arco de uma ação nova. Uma ação que não brota de treino, uma ação que não é dissimulação, que não é tensão, mas é uma mudança espontânea. Por quê? Porque é uma mudança de ação que brota do coração e da compreensão. Então, se fechou no ser humano o próprio símbolo da eternidade. O símbolo da eternidade são esses dois arcos, que não tem começo e não tem fim. E aí, amigos, quando a força da centelha do Espírito fez morada no coração, como um fogo, iluminou a cabeça como a luz de uma nova compreensão, então ela se transforma numa força de realização, numa força que anima, numa nova força de alma, numa nova consciência tríplice, que transformou o triângulo da consciência, do coração, da cabeça e da vida. Essa é a rosa branca. Essa é a grande fase inicial com a qual todo aquele que se ocupa dos primeiros passos no caminho da transformação espiritual deve se dedicar. Ele deve se dedicar a essa etapa com toda a força da sua alma, com toda a força da sua consciência. E travar, assim, essas três batalhas: a batalha no santuário do coração, no santuário da cabeça e no santuário da vida, com base na força desse ser universal em nós mesmos, com base na força da centelha do Espírito, que na verdade é o verdadeiro núcleo da sua consciência, que até então vivia iludida com a projeção de si mesma, que era a sombra do eu, a sombra do egocentrismo. Quando isso ocorre, todo o nosso ser se purifica. É como se nós fôssemos uma floresta super densa e fechada, e nós conseguíssemos abrir como um cone de luz, uma clareira de luz dentro dessa floresta, que iluminasse todos os seus recantos, onde tudo fica visível. E ficando visível, tudo fica claro, tudo fica transparente. E é esse espaço iluminado, que é como se fosse sendo gerado por essa circulação constante dessa força do Espírito, pelo coração, pela cabeça e pela vida, num ciclo eterno dentro do nosso próprio ser. Quando esse espaço se abre, então nós chegamos até os limites da nossa prisão. É como se todas as muralhas tivessem se aberto. E quando todas essas muralhas se abrem, a força universal do Espírito, não só essa centelha do Espírito, esse ponto que vive encerrado no nosso coração, mas toda a força universal do Espírito, que é a própria força que forma esse micro-universo, esse microcosmo dentro do qual nós habitamos,
essa força pode ser vertida como se fosse uma torrente de água límpida, uma torrente de água pura, uma coluna de água pura, cristalina, que desce pelo nosso ser. Esse é o momento onde essa nova consciência, que se transformou, que se purificou, que se expandiu até os limites da sua prisão, da sua antiga prisão do eu, é esse momento que marca a união dessa consciência com essa força universal do Espírito. Porque ela não é só mais uma centelha que arde no coração. Ela passa a se transformar numa torrente de força que preenche toda a consciência. Falando organicamente, esse símbolo da eternidade, né, que nós vemos aqui, ele também pode ser compreendido como aquelas duas serpentes do caduceu de Hermes. As duas serpentes que no nosso organismo representam os dois cordões, do simpático e do parasimpático. Essa coluna de força, que é a força do espírito, pode então penetrar todo o nosso ser. Como nós vimos há pouco, a renovação da consciência, o surgimento da nova consciência, é representado por essa circulação constante dessa nova energia da centelha do espírito, que parte do coração, fecha um arco na cabeça e fecha um segundo arco no santuário da vida, no santuário pélvico. Isso, no nosso organismo, equivale àquelas duas serpentes do caduceu de Hermes, do caduceu de Mercúrio, que representam o nosso sistema do fogo serpentino, do fogo da nossa consciência, que circula pela nossa coluna e pelo nosso sistema nervoso. Esse símbolo possui 3 aspectos. As duas serpentes, que representam o sistema simpático e parasimpático, por onde circulam não somente os impulsos nervosos, mas circula toda a energia desses nossos 3 santuários. Porém, até esse momento, o canal central, que é a medula central do sistema do fogo serpentino, que representa de verdade todo o estoque, toda a herança do nosso passado, sanguíneo e kármico, esse aspecto central ainda não tinha sido tocado por essa nova energia de consciência. É como se nós tivéssemos aberto uma clareira e víssemos a prisão, mas nós não ainda tivéssemos saído dessa prisão. O passo seguinte, que é a união da nova consciência com o Espírito, com a força universal do Espírito, que é representada simbolicamente pelos Rosa-Cruzes do passado, por essa rosa rubra, a rosa vermelha, significa exatamente a união do nosso sangue, por isso a rosa vermelha, a rosa rubra, a união do nosso sangue, de todo o nosso passado kármico, com essa nova força. E ela desce pelo canal central do fogo serpentino, descendo através do círculo ígneo da pineal, da grande esfera alada representada no topo do caduceu de Hermes, em direção às profundezas do nosso ser, transmutando centro energético por centro energético, todos os aspectos energéticos da cabeça, todos os chakras ao longo do nosso sistema do fogo serpentino, 7 chakras. Portanto, todos os aspectos da nossa vida, não só da nossa consciência, mas do funcionamento orgânico da nossa consciência, de todo o anteparo orgânico da consciência, até atingir a base da coluna no chakra raiz. Nesse momento é que a nova consciência, a nova alma, se uniu ao espírito e se transforma, assim, em uma consciência espiritual
em uma alma-espírito. Essa nova alma-espírito, a manifestação desse caduceu de Hermes, completamente formado no nosso ser, pela força do Espírito, que se transformou numa nova consciência unida a ele, é que representa o coroamento dessa segunda fase do processo espiritual. A manifestação da rosa rubra, a manifestação da alma espírito, a consciência espiritual. Porém, amigos, por mais maravilhoso que seja esse processo, e por tão longe que nós tenhamos ido olhando a vastidão desse horizonte, desse caminho espiritual, esse caminho não se encerra aí, ele não para por aí. Porque, na verdade, a transmutação de todo o nosso ser, a transmutação de todos os veículos energéticos da nossa consciência, que ainda se encontram presos, ainda se encontram do lado de cá do véu, ou seja, eles ainda vibram dentro das paredes tridimensionais da antiga consciência. A consciência que percebia o espaço tridimensional aprisionada pelo tempo. Então, o que precisa acontecer agora é que esses 3 veículos precisam ser transmutados. É por isso que em algumas tradições se fala de uma ressurreição que acontece depois de 3 dias. Uma ressurreição estrutural, ou seja, o renascimento dessas vestes. A libertação dessas vestes da prisão do tempo e do espaço. A primeira veste que se liberta, que se transforma, é a veste energética do corpo mental, do corpo dos pensamentos, que se une diretamente à força universal do espírito que verte através do círculo ígneo da pineal, que transforma assim o santuário da cabeça do ser humano num santuário completamente renascido, segundo o espírito, a alma e o corpo energético. Com base nessa primeira transmutação, nesse primeiro dia do processo do renascimento, simbolicamente do processo da ressurreição, ocorre então o segundo dia, ou seja, a grande veste astral, esse campo de irradiação que se forma ao nosso redor, se liberta completamente das antigas correntes astrais do passado, das correntes dos desejos, do agrilhoamento das paixões, de toda a dor e o sofrimento dos sentimentos irrealizáveis da alma eu, da consciência eu, da consciência você. Quando isso ocorre, o corpo emocional, o corpo astral, com todos os seus órgãos, se liberta, se recria, ele renasce. E finalmente, a forma etérica do ser humano, que é o corpo etérico superior, não aquele que é uma cópia do corpo físico, mas aquele que é formado por linhas de força, por fios de força. Ele também renasce. Ele também se liberta da prisão do tempo e do espaço. E com todos os outros veículos, ele passa então a vibrar na eternidade. Esse momento é um momento do verdadeiro coroamento, do total coroamento, da transmutação, do renascimento espiritual. E ele foi descrito no ensinamento universal de diferentes maneiras. No Egito, quando nós descemos na profundidade das pirâmides, nós encontramos um túmulo aberto e vazio, que esteve vazio desde o princípio. Porque ele é o símbolo de que, quando a luz atinge a maior profundidade do nosso ser, toda a matéria se liberta, toda a matéria se transmuta e já não existe mais morte. No cristianismo, em suas origens,
possui toda a sabedoria do Egito Antigo, nós vemos o símbolo do ser renascido. E quando foram procurar esse ser que aparentemente havia morrido, não o encontraram. Encontraram novamente um túmulo vazio. E nesse túmulo vazio, um manto de linho branco. Ou seja, o corpo etérico superior, esse manto feito de fios de luz, completamente transformando. E por último, amigos, um simbolismo muito belo da Rosa Cruz clássica, da Rosa Cruz do passado, que dizia que num determinado momento a alma termina de tecer a sua nova veste. No tear do seu mundo interior, ela vai tecendo a sua nova veste, a veste de luz, o corpo etérico renascido, com os fios de ouro do espírito. Ela tece uma veste sem costura. Ela tece uma veste sem nós. Ou seja, uma veste que não possui mais as marcas da limitação do tempo e do espaço, pois ela foi criada a partir da própria força do espírito, a própria força da eternidade. Do ponto de vista da escola espiritual, esse processo é plenamente realizável pelo ser humano. Obviamente, ele requer a dedicação de toda uma vida, talvez a dedicação de muitas vidas. Porém, esse é o verdadeiro destino de cada alma humana. Esse é o verdadeiro destino da centelha do Espírito que jaz como uma semente divina dentro de nós. Esse é o verdadeiro objetivo da nossa existência. E quando o ser humano despertar para a ilusão do seu eu, chegar nos limites do seu eu e for tocado por essa centelha do Espírito em si, ele vai começar essa busca interior, que pode se desdobrar, pode desabrochar nesse caminho maravilhoso da transmutação total, com o renascimento de uma nova consciência, de uma nova alma. Com a união dessa nova consciência com a força universal do Espírito, do nascimento de uma alma-espírito, que poderá levá-lo ao mistério alquímico de toda a transmutação do seu ser. A rosa áurea, a rosa de ouro. A rosa cruz áurea coloca-se a serviço de todos aqueles que sinceramente buscam esse único caminho da luz. Nós esperamos de todo o coração que os milhões de seres humanos que despertaram para esse toque, para essa possibilidade, possam, no momento certo das suas vidas, encontrar esse caminho. E que possam não somente encontrar esse caminho, mas que possam trilhá-lo até o glorioso fim da total transmutação do seu ser. Nós agradecemos de coração o carinho e a atenção de todos vocês para mais esse nosso encontro e gostaríamos de convidá-los para todas as nossas futuras palestras e também para as nossas reuniões semanais do trabalho público, que se encontram através de várias salas de videoconferência, de várias salas de Zoom, que nós organizamos semanalmente e que se destinam a receber aqueles que se interessam por esse caminho, que têm a necessidade interior de buscar esse caminho e que querem, de fato, começar a trilhá-lo. Obrigado, queridos amigos e amigas, e até o nosso próximo encontro.